focados! Chegamos a mais uma fase do nosso game da produtividade. Até agora, nós tivemos 9 fases e em cada uma delas nós aprendemos conceitos que são super importantes para ampliar a sua produtividade, para alcançar as suas metas. Conceitos esses que é importante que vocês saibam, que vocês tenham clareza para conseguir, a partir de agora, definir uma meta bem definida, definir a sua agenda, definir a sua rotina, a fim de alcançar efetivamente essas metas. Então, por enquanto, foi bastante teórico, embora a gente já fez algumas atividadezinhas, incluindo fazendo a roda da vida, incluindo tarefas na sua rotina, na sua agenda. Agora a gente vai para a prática efetivamente. Agora não tem mais como voltar atrás, porque nós vamos fazer junto as suas metas e a sua agenda. Arregaça as suas mangas, porque agora começa a sua vida produtiva. A primeira coisa que a gente precisa fazer é definir as nossas metas. E nós já conversamos nas fases anteriores do jogo o quanto isso é importante, né? Porque se eu tiver uma rotina que não tem relação nenhuma com as minhas metas, relação nenhuma com o lugar aonde eu desejo chegar, significa que qualquer lugar que eu chegar está ok. Afinal de contas, eu não tenho esse lugar definido. Então, eu esmiuço isso bastante no meu livro, Gerenciando o Seu Tempo. Vocês encontram o link aqui na descrição de onde comprar. O meu curso, Tempo Ampliado, Metas Alcançadas, também a gente esgota esse assunto de metas. E você aqui também vai ter acesso ao nosso método exclusivo de criação de meta. Existe um método bastante conhecido, você já deve ter ouvido falar, que é o método SMART. E aqui a gente trabalha com o método SMART EFC, que ele é um aprimoramento do método SMART que te ajuda justamente a chegar mais perto dessa meta alcançada. Então vamos lá. Primeira letrinha do SMART EFC, S. O S significa que a sua meta precisa ser específica. S porque é do inglês specific. Mas o S representa a especificidade da sua meta. O que significa isso? Vamos dar um exemplo. Se eu falo, por exemplo, eu quero ter dinheiro. Sério? Se eu te der uma nota de R$2, você já tem dinheiro. Você não especificou quanto você queria, então a sua meta já está alcançada. Percebe como é importante eu especificar exatamente o que eu quero? Então, a primeira coisa, a sua meta precisa ser específica. Segunda coisa, a sua meta precisa ser mensurável. E quando eu falo em mensurável, significa que eu preciso saber exatamente, conseguir medir o que eu quero, para saber se eu estou me aproximando ou não disso. Para saber se a cada semana isso está realmente aumentando. Porque se eu consigo mensurar isso e percebo que o meu objetivo não está se aproximando, que eu não estou aumentando esse meu resultado final, eu ainda consigo trabalhar no meio do caminho, no meio do processo, para de repente realinhar a minha rota, ajustar o meu caminho. O terceiro item, essa meta precisa ser aplicável por mim. Então não adianta nada eu colocar uma meta onde o outro precisa trabalhar. Esse outro não vai ter a mesma dedicação que você, não vai ter a mesma motivação para correr atrás da sua meta. Então essa meta precisa ser aplicável por você. E aí vem o R. Essa precisa ser uma meta realista. E ao mesmo tempo que ela é realista, ela é desafiadora. Então, se eu falo, por exemplo, a gente falou de uma meta financeira, se eu falo, eu quero economizar R$10 por semana. Facílimo economizar R$10 por semana. Se é fácil economizar R$10 por semana, eu não vou lutar, não vou me esmerar em conseguir um novo cliente, em reduzir gastos. Não vou fazer nada de uau, que realmente mude a minha realidade, porque é muito fácil de alcançar. Então ele precisa ser desafiador o suficiente para me instigar a correr atrás, mas ao mesmo tempo ele precisa ser realista. Então se hoje eu sou, por exemplo, funcionário, trabalho CLT, eu não posso querer juntar R$100 mil por semana.
não é realista. Então percebe que ao mesmo tempo que ele precisa estar adequado à minha realidade atual, ele precisa ser desafiante o suficiente para me dar motivação para correr atrás. Essa meta precisa ser temporal. Então, quando eu falei, por exemplo, eu quero juntar, sei lá, 100 mil reais. Se eu não tivesse definido a semana, meu cérebro pode entender que eu quero juntar os 100 mil reais em 20 anos. E tá tudo ok, porque eu não defini qual é o prazo máximo para eu alcançar essa meta. Aí a gente entra nas letrinhas extras que só vocês têm acesso. É o EFC. A meta, ela deve ser ecológica. O que significa uma meta ecológica? Eu dou um exemplo que é muito comum, mas por favor, não tem nada de machismo nem de feminismo. É simplesmente algo que acontece comumente. A meta ecológica, ela precisa integrar todas as áreas da sua vida e ela precisa integrar todas as pessoas envolvidas no processo. O que significa que, se eu tenho, por exemplo, uma mãe que ao mesmo tempo que ela quer ascender na carreira, ela quer mudar de cargo, ela quer se desenvolver profissionalmente, ela quer dedicar mais tempo para o seu esposo, para os seus filhos. Se ela dedica mais tempo para esposo e filhos, ela tem menos tempo de trabalho. Se ela tem menos tempo de trabalho, provavelmente ela não vai ascender. E se ela se dedica a ascender profissionalmente, provavelmente vai sobrar menos tempo para filho e esposo. Então, talvez a qualidade do relacionamento familiar vá diminuir. Então, inconscientemente, ou ela boicota o trabalho, ou ela boicota a família para que ela consiga alcançar os resultados naquela outra área. Quando eu falo em meta ecológica, significa que eu integro esse desejo profissional com esse desejo pessoal. E por exemplo, o tempo que ela tiver com o esposo, com os filhos, será um tempo de mais qualidade. Nesse tempo, ela não vai ficar respondendo e-mails, ela não vai ficar, sei lá, usando o celular ou assistindo um filme, assistindo uma série. Ela estará dedicada à família, dedicada ao esposo, dedicada aos filhos, fazendo uma atividade conjunta. Da mesma maneira que enquanto ela está no trabalho, o tempo dela também é de qualidade. Ela está 100% focada naquele trabalho. E ela pode ter acordos, por exemplo. Então, olha, gente, durante a semana eu vou precisar ficar 1 ou 2 horas a mais focada no trabalho. Em compensação, no final de semana, sabe aquele passeio que a gente adora? Sabe aquele jogo que a gente adora brincar? A gente vai brincar todo final de semana, porque eu vou estar super inteira. Então podem existir acordos temporários para que no cérebro dela ela perceba que um não vai interferir no outro, que se ela se desenvolver muito profissionalmente, a qualidade do relacionamento familiar não será alterada. Percebe? Ela precisa passar essa mensagem para o cérebro dela para que ela consiga continuar motivada a alcançar esses objetivos. Então nós vamos para a letra F de feedback. Lembra quando eu falei da letra M, que precisava ser mensurável a sua meta? Eu gosto de fazer a minha análise semanal. Então, toda semana eu tenho ações ligadas às minhas metas para saber se eu estou me aproximando ou me afastando. Se eu percebo que eu não estou atingindo os padrões, os parâmetros que eu precisava atingir por semana, tem alguma coisa errada. Então, de repente, a minha rotina, as minhas ações dessa semana precisam ser alteradas para que eu consiga um resultado diferente. Fazer esse feedback do que eu estou fazendo e o que eu estou alcançando como resultado é muito importante para que eu consiga, de repente, mudar a rota. E isso é muito importante, não tem problema nenhum em alterar uma rota, em mudar um caminho, em fazer algo diferente. O errado é justamente eu não fazer esse feedback com frequência suficiente e de repente passam meses até eu perceber que isso não tá funcionando. E a hora que eu percebo que não tá funcionando, eu mudo a minha estratégia, mas se eu tivesse mudado há 2, 3 meses antes, talvez hoje eu já teria alcançado o que eu precisava. Então, quanto mais rápido eu percebo que não tá funcionando, mais rápido eu consigo alterar a minha rota, né, as minhas ações. E a última letrinha, eu brinco que ela é uma letra dobrada, é o C. C de compartimentalização. Então, se eu tenho essa meta clara, se eu já trabalhei legal na formulação da meta,
o Smart EF, agora eu compartimentalizo. Então, não adianta, eu tô em janeiro, eu sei que eu preciso alcançar a meta em dezembro, então, quando chegar lá por novembro, eu começo a pensar, uau, so sorry, você não vai alcançar. Então, compartimentalizar já que eu já sei a minha meta em janeiro, eu posso, de repente, dividir aquele número maior por 12 e eu sei o que eu devo fazer em cada um dos 12 meses para alcançar o resultado. Se eu sei o que eu tenho que fazer nesse mês, eu posso dividir por 4 e eu sei o que eu tenho que fazer a cada semana para alcançar aquele resultado. Se eu sei o que eu vou fazer naquela semana, eu posso saber o que eu vou fazer naquele dia. E hoje, neste minuto, eu sei o que eu devo estar fazendo para alcançar, o que eu devo fazer para alcançar o meu objetivo lá na frente. Ok? E por que eu falei que é um C dobrado? Porque além disso, a gente sempre termina a definição de uma meta com a comemoração. Cada pequena conquista, cada pequeno detalhe que eu alcanço do meu resultado, ele deve sim ser comemorado, ser muito bem comemorado. Então pode ser de repente, puxa, eu vou tomar um café naquela cafeteria que eu adoro. E eu só vou tomar um café se eu realmente alcançar esse pedacinho da minha meta. Eu vou com meu namorado, com meu esposo no cinema, a gente vai abrir um vinho, a gente vai jantar fora, porque eu vou comemorar este detalhe da minha meta. Percebe como a comemoração, além dela permitir que você tenha mais energia, uau, agora eu tô conseguindo, tô chegando perto, ela traz essa sensação de as coisas estão caminhando, eu tô conseguindo e eu vou alcançar. Ela me dá mais energia, ela renova a minha energia para o novo processo. Se eu tiver um tempo muito grande sem comemoração, ou seja, eu não compartimentalizei essa meta, chega no meio do caminho eu vou perdendo a motivação. Ai, gente, tá tão longe, acho que eu vou desistir. Só que se eu perceber que eu já alcancei o primeiro passo, o segundo, o terceiro, gente, só faltam mais 3 passinhos, eu vou continuar, porque eu já consegui boa parte. Então, essa comemoração de pequenos resultados, ela é fundamental. Esse é o método de formulação de meta. Mas eu gosto sempre de lembrar 3 detalhezinhos. Primeiro, quando você for definir uma meta, pense grande. Não adianta eu falar, eu queria, não quero ter nada tão grande assim. O que vier tá bom, então a vida que você tem hoje tá boa. Mas eu acho que se você tá aqui procurando definir metas para alcançar metas, eu acho que talvez essa vida não esteja tão boa. Então percebe como o querer mais é importante para você ter mais? Haja agora, haja rápido, porque quanto mais eu adio, mais tempo eu vou levar. Então se eu tivesse começado há um ano atrás um processo, sei lá, de emagrecimento, cuidar do meu relacionamento, ou abrir a minha empresa, ou me dedicar para a efetivação para um novo cargo, qualquer meta que seja. Se eu tivesse começado lá atrás, talvez hoje eu já tivesse isso. Então haja rápido. É isso que você quer? O próximo minuto é hora de você agir. Não, mas quando eu for promovida eu faço. Quando eu emagrecer eu faço. Quando eu casar eu começo. Quando nada é hoje, e se não for hoje, você se contenta em não ter os resultados que você gostaria. Se não for hoje o início da ação, você se contenta com a vida que você tem hoje, porque é essa vida que você vem cultivando há tanto tempo. Então é uma decisão nossa, ou eu vou mudar, e o eu vou mudar neste minuto, ou tá tudo bem, eu não vou mudar, mas eu ficarei com a mesma vida que eu venho levando há tanto tempo. É simples assim a sua decisão. E a terceira coisa que é muito importante é comece pequeno. Eu não consigo, vamos supor que a minha meta seja alcançar o último degrau da escada. Eu quero chegar no 2º andar. Eu não vou conseguir chegar no 2º andar se eu não pisar no 1º degrau. Então, às vezes a gente fala assim, gente, mas é tão pouquinho, puxa, eu só preciso fazer... é um telefonema, coisa boba. Mas eu preciso, sei lá, fazer 2 ligações a mais por dia para conseguir mais clientes. Gente, isso aqui é tão bobo, não vou fazer.
Nada é bobo quando o que está em jogo é o seu sonho e a sua meta. Comece pequeno, haja rápido e pense grande. Isso te faz um super desenho de meta. Semana que vem, terça-feira, a gente tá junto de novo com a nova fase do game e aí a gente vai aprender a dividir essa meta. Então agora começa a prática do game. Defina a sua meta. Se quiser, me manda no direct, comenta pra mim. Eu vou adorar revisar a sua meta, dar uma limpadinha e deixar ela redonda para você executar. Aqui no link vocês encontram o meu curso completo, vocês encontram o link do livro, vocês encontram o meu canal de YouTube, de Insta. Curte, compartilha, me siga e só assim a gente vai continuar e conseguir espalhar essa definição de meta, essa produtividade para o máximo de gente possível. Combinado?